Hoje nós vamos relaxar, meditar e dormir em paz com uma leitura ASMR da Sabedoria dos Abraham por Esther Hicks. Se chama Dinheiro Atrai Dinheiro. Vamos ler alguns trechos dessa obra hoje. E vai te ajudar a ancorar a consciência da prosperidade e da abundância na sua vida. Então seja bem-vinda, alma divina, ao paraíso interior. Aqui trago leituras e histórias de sabedoria para você se acalmar e se reconectar com a sua verdadeira essência. Então, vamos lá? Tudo o que eu posso desejar, também posso conseguir. Os Abraham, com a Esther Hicks, nos ensinam que já é hora de você retornar à verdadeira natureza do seu ser e vivenciar de forma consciente que a sua experiência de vida ajudou a transformar em foco de desejo. Assim, à medida que você relaxa e respira devagar e profundamente, vai começar, de certa forma e gradual, a lembrar de como o sucesso acontece, pois você já entendeu isso de forma inerente. Então certamente sentirá ecoar essas verdades em você. As eternas leis do universo são consistentes, confiáveis e cumprem sempre as suas promessas de expansão e de alegria. Elas lhe serão apresentadas nessa sabedoria. Se a realidade, espaço-tempo, possui a capacidade de inspirar um desejo em você, é certo que essa mesma realidade, espaço-tempo, também possui a capacidade de promover a completa e satisfatória manifestação do desejo inspirado. Isso é lei. Alcançar o sucesso é o seu direito de nascença. A maioria das pessoas naturalmente assume que se a sua vida não está indo do jeito que elas gostariam, algo externo deve estar impedindo esse avanço. Porque ninguém impede o próprio sucesso de forma consciente. Porém, embora colocar a culpa nos outros possa ser mais cômodo que assumir a responsabilidade pelas condições indesejadas, existe uma gigantesca repercussão negativa em crer que algo externo seja o motivo da sua falta de sucesso.
Quando uma pessoa acredita ou culpa a outra pelo seu sucesso ou pela falta dele, essa pessoa é impotente para realizar qualquer mudança. Quando você almeja o sucesso, mas sob sua ótica não o obtém, dá para reconhecer em níveis profundos do seu ser que algo está errado. E à medida que esse forte sentimento de desarmonia pessoal amplifica a sua percepção de que você não está conseguindo o que deseja, muitas vezes ele põe em movimento outras suposições negativas que trazem inveja dos que exibem mais sucesso do que você, trazem ressentimentos contra uma multidão de pessoas que você gostaria de culpar por sua falta de sucesso. E trazem até mesmo autodepreciação, que é a mais dolorosa e contraproducente de todas as suposições. Os Abraham afirmam que essa desconfortável revolta não é apenas normal, mas também a resposta perfeita para o seu sentimento de falta de sucesso. O seu desconforto emocional é um poderoso indicador de que alguma coisa anda muito errado. Você foi feito para o sucesso, e os fracassos devem fazê-lo se sentir mal. Você foi feito para ser saudável, e a doença não deve ser aceita. Você foi feito para se expandir, e a estagnação é intolerável. A vida deve correr bem para você. E quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. Mas o que está errado não é que uma injustiça aconteceu, nem que os deuses da boa fortuna não estão focados em você, nem que outra pessoa está usufruindo do sucesso que deveria ser seu. O que está errado é que você está em desarmonia com seu ser, com quem você realmente é. Com o que a vida fez você pedir, com o que você expandiu e com as sempre consistentes leis do universo. O que está errado não é algo externo, sobre o qual você não tem controle. O que está errado está dentro de você, e você tem o controle. Assumir esse controle não é difícil quando você entende a base de quem você é, a base da lei da atração e o valor do seu sistema de orientação emocional, com o qual nasceu e que está sempre ativo
sempre presente e é fácil de compreender. O dinheiro não é a raiz do mal, nem a fonte da felicidade. Aqui está uma verdade importante. O dinheiro e o sucesso financeiro não são as raízes de todos os males, como muitos dizem, e nem são o caminho para a felicidade. Entretanto, como a questão do dinheiro toca a maioria das pessoas de um jeito ou de outro, centenas e até milhares de vezes por dia, ela acaba se tornando um grande fator na sua estrutura vibracional e no seu ponto pessoal de atração. Portanto, quando você se torna capaz de controlar algo que afeta a maioria das pessoas o dia todo e todos os dias, alcançará algo muito significativo. Em outras palavras, pelo fato de que uma porcentagem tão grande dos seus pensamentos em um determinado dia gira em torno do dinheiro e do sucesso financeiro, assim que você se tornar capaz de deliberadamente orientar os seus pensamentos, não apenas é certo que o seu sucesso financeiro vai aumentar, mas também a prova desse sucesso irá preparar você para uma melhora deliberada em todos os outros aspectos da sua vida. Se você tem interesse e é um estudante da lei da atração, se deseja conscientemente criar a sua própria realidade, a Esther nos ensina que somos nós que atraímos todas as nossas experiências. Você foi feita para viver uma vida abastada, arrebatadora, empolgante, uma experiência divina. Foi esse o seu plano quando você tomou a decisão de se colocar no corpo físico nesta realidade espaço-temporal. Você tinha a expectativa de que esta vida física seria excitante e gratificante. Em outras palavras, você sabia que o contraste e a variedade iriam estimulá-lo a ter desejos expandidos e sabia que todos os seus desejos poderiam ser alcançados e facilmente realizados. Sabia também que não havia um limite para a expansão de novos desejos. Você assumiu esse corpo cheio de empolgação com as possibilidades que essa experiência de vida poderiam lhe inspirar.
E o desejo que você sentia no princípio não foi nem um pouco afetado por trepidações nem por dúvidas, pois você conhecia o seu poder e sabia que esta experiência de vida e todo o seu contraste se tornariam um campo fértil para uma maravilhosa expansão de si mesmo. Acima de tudo, você sabia que estava indo para esta experiência de vida com um sistema de orientação que o ajudaria a manter-se fiel às intenções originais, bem como às infindáveis melhoras de intenções que nasceriam a partir dessa própria experiência de vida. Em suma, você sentia uma avidez por esta realidade espaço-temporal que quase desafia a descrição física. Você não era um iniciante, apesar de ser recém-chegado ao seu diminuto corpo físico. Ao invés disso, você era um poderoso gênio criativo, recém-focado em um novo ambiente de vanguarda. Sabia que haveria tempo para ajustes, durante o qual você redefiniria uma nova plataforma a partir dela para dar início ao seu processo de criação deliberado. E você não estava nem um pouco preocupado com esse tempo de adaptação. Na verdade, você até gostava do ninho no qual nasceu e aqueles que estavam lá para saudar a sua chegada a esse novo ambiente físico. Apesar de você ainda não ser capaz de falar a língua deles, e embora as pessoas que o saudaram tivessem uma percepção de você como alguém novo, inconsciente e que necessitava da orientação deles, você possuía uma estabilidade e um conhecimento que a maioria deles deixara para trás há muito tempo. Você também sabia que, se não fosse capaz de traduzir o vasto conhecimento do seu ambiente não físico diretamente em palavras e descrições físicas, isso não teria importância, pois as coisas fundamentais que levariam você a uma caminhada de criação prazerosa já estavam fortemente assentadas no lugar correto. Você sabia que a lei da atração estava presente de forma consistente e sabia que
que o seu sistema de orientação já se pusera imediatamente ativo. Sabia que por tentativa e o que alguns chamam de erro, você com o tempo se tornaria reorientado de forma completa e consciente naquele seu novo ambiente. O fato é que a lei da atração permanece constante e estável através de todo o universo. E foi um fator importante para lhe assegurar confiança quando você veio para o seu novo ambiente físico. Pois você sabia que o retorno fornecido pela própria vida iria ajudá-lo a lembrar de tudo e lhe serviria de base. Você lembrava que o fundamento de tudo é a vibração e que a lei da atração responde a essas vibrações. E em essência as organiza, trazendo e juntando coisas de vibração semelhante, ao mesmo tempo em que mantém distantes as que possuem vibrações diferentes. Devido a isso, você não se mostrou preocupado com o fato de não conseguir articular esse conhecimento logo de imediato, nem de não saber explicar isso ao que estavam à sua volta e que aparentemente havia se esquecido de tudo a respeito, pois você sabia que a uniformidade dessa lei poderosa iria em pouco tempo se revelar a você por meio de exemplos em sua própria vida. Você sabia que não lhe seria difícil descobrir que tipos de vibração você estava oferecendo, porque a lei da atração traria a você evidências constantes dessas vibrações, quaisquer que fossem elas. Em outras palavras, quando você se sente derrotado e sobrecarregado, por exemplo, as circunstâncias e as pessoas que poderiam tirar você desse sentimento de derrota não conseguem encontrar você, nem você consegue encontrá-los. Mesmo quando você tenta encontrá-los de forma determinada, você não consegue. E as pessoas que aparecem não o ajudam. E em vez disso, aumentam o seu sentimento de derrota e sobrecarga. Quando você se sente injustiçado, a justiça não consegue vir ao seu encontro.
a sua percepção da injustiça e a subsequente vibração que você transmite, provocada pela sua percepção, impede qualquer coisa que você consideraria justa de vir na sua direção. Quando você está soterrado em desapontamento ou medo de não ter os recursos necessários dos quais você julga precisar, o dinheiro ou as oportunidades que trariam dinheiro, continua a lhe escapar pelos dedos. Não é porque você é mau ou não merecê-los, mas porque a lei da atração junta as coisas iguais, não as desiguais. Quando você se sente pobre, só coisas que têm a ver com a pobreza aparecem na sua frente. E quando você se sente próspero, somente coisas relacionadas com a prosperidade acontecem na sua vida. Essa lei é consistente. Se você prestar atenção, ela mesma vai lhe ensinar, por meio da sua experiência de vida, como que as coisas funcionam. E quando você lembra que sempre consegue a essência das coisas nas quais foca o pensamento, e em seguida repara nas coisas que está conseguindo, você obtém a chave para a criação deliberada. E o que é que os Abraham querem dizer ao falar de vibração? Quando eles falam de vibração, estão na verdade chamando a sua atenção para a base da sua experiência, pois tudo tem uma base vibracional. A maioria das pessoas compreende as características vibracionais do som. Algumas vezes, quando as notas mais baixas e profundas dos seus instrumentos musicais são tocadas em alto volume, dá até mesmo para sentir a natureza vibracional do som. Eles querem que você entenda que sempre que uma pessoa ouve alguma coisa, ela está, na verdade, interpretando vibrações do som que ela escuta. O que você está escutando é a sua interpretação da vibração. O que você ouve é a sua interpretação individual da vibração. Cada um dos seus sentidos físicos, de visão,
o universo, tudo está vibrando, os seus sentidos físicos estão captando estas vibrações pela sua percepção sensorial. Desse modo, quando você passa a compreender que vive em um universo pulsante e vibratório, de harmonia avançada e que no próprio núcleo do seu ser você está vibrando no que só poderia ser descrito como perfeição, em equilíbrio e harmonia vibracional. Então começa a entender a vibração da forma que a estamos projetando. A Esther Hicks nos ensina que sempre que nos sentimos abundantes, a abundância nos encontra. Quando você faz uma correlação consciente entre o que você sente e o que existe na sua experiência, adquire o poder de efetuar mudanças. Quando você não faz essa correlação e continua a projetar pensamentos de vibração baixa, de privação em relação às coisas que você deseja, essas coisas continuarão a se esquivar de você. As pessoas muitas vezes interpretam de forma errônea esses conceitos e começam a atribuir poderes à coisa que as exclui, a fim de explicar por que elas não estão prosperando da forma que elas gostariam. Então elas dizem: minha vida não vai para frente porque eu nasci no ambiente errado. Eu não prospero porque meus pais não tinham prosperidade. Então não puderam me ensinar a ser próspero. E não estou ganhando muito dinheiro porque aquelas pessoas ali estão enriquecendo às nossas custas. E muito mais a partir daí. O que os Abraham nos lembram é que a sua falta de prosperidade só ocorre porque você está atuando em uma vibração diferente da vibração da prosperidade. Você não pode se sentir pobre, né? Emitir vibrações de pobreza e querer alcançar a prosperidade. Porque a abundância não conseguirá achar você, a não ser que você emita uma vibração de abundância. Muitas pessoas perguntam: se eu não tenho prosperidade, como é que eu vou emitir uma vibração de prosperidade? Eu não tenho que me tornar próspero antes de emitir vibrações de prosperidade? Certamente é mais fácil manter uma condição de prosperidade quando ela já faz parte da sua experiência. Pois desse modo, basta reparar nas coisas boas
que chegam à própria observação e da nossa realidade, e elas garantirão a continuidade da sua vida. Mas se você sente falta de algo, você deve encontrar um jeito de descobrir a essência desse algo antes mesmo de ele chegar. Senão, ele não chegará nunca. Você precisa descobrir um jeito de sentir a empolgação ou a satisfação dos seus sonhos atualmente e realizados antes mesmo desses sonhos se transformarem em realidade. Descubra um jeito de imaginar deliberadamente um cenário para, a partir dele, emitir a sua vibração e fazer com que a lei da atração combine a sua vibração com a manifestação do desejo na vida real. Quando você pede pela manifestação antes de emitir a vibração, está pedindo o impossível. Se você estiver disposto a emitir a vibração antes da manifestação, todas as coisas serão possíveis, porque isso é uma lei. Esse é o momento do despertar. Tempo de você lembrar do seu poder pessoal e da sua razão de existir. Portanto, respire fundo, relaxe, escute essa sabedoria e use-a para restaurar a sua essência vibracional original. A fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Você deve começar a contar a história da sua vida, como você quer que ela seja, e deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como ela é. Conte a história que você deseja vivenciar. Para viver de forma deliberada, você precisa pensar de forma deliberada. E para conseguir isso, você deve ter um ponto de referência, a fim de determinar a direção correta do seu pensamento. Você tem apenas uma coisa a fazer, simples, mas capaz de modificar a sua vida. Você deve começar a contar a sua história de um novo jeito. Você deve contá-la do jeito que você quer que ela seja. À medida que você conta a história da sua vida, e você faz isso quase todo dia com as suas palavras, pensamentos e ações, você deve se sentir bem ao fazê-lo. A cada momento e
em todos os assuntos e situações. Você pode se focar de forma positiva ou então negativa, pois em cada partícula do universo, em cada momento do tempo e além dele, existem e estão pulsando o que é desejado, quanto a falta do que é desejado. E cabe a você escolher entre os dois. À medida que essas escolhas constantes se revelam para você, então você tem a opção de focar no que você quer ou na falta dele, com relação a qualquer assunto da sua vida, pois cada questão dessas é, na verdade, duas: o que você deseja e a ausência do que você deseja. Dá para dizer, pela forma como você se sente, em qual das duas escolhas você está focado. E você pode mudar essa escolha o tempo todo. Então, alma divina, essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like, os seus comentários com sugestões de obras, de autores e temas que você gostaria de ouvir por aqui. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.